no contexto. A gente trouxe a informação sobre o encontro entre Vieira e Marco Rubio nos Estados Unidos. E, ao que tudo indica, essa reunião foi bem sucedida, segundo o ministro brasileiro. Os Estados Unidos podem dar respostas ainda hoje sobre essa reunião. Vamos ver no telão a reportagem. Eu não abri essa matéria, produção, se quiserem ir abrindo para a gente comentar, eu vou abrir também por aqui. Que bom que vocês já abriram aí para mim. Eu vou tentar ir abrindo aqui também, mas diz o seguinte: Vieira diz que Estados Unidos podem dar resposta sobre tarifaço na sexta-feira. Que bom, né? Rápido e indolor, digamos assim. A reunião foi ontem e que, se houvermos essa resposta assim breve, vai ser ainda melhor. Eu estou tentando achar aqui também para tentar ir mexendo junto com vocês, mas eu não estou encontrando. Achei. Vamos lá. Bom, o ministro Mauro Vieira afirmou hoje que os Estados Unidos podem apresentar já na sexta, afirmou ontem que os Estados Unidos podem apresentar hoje, sexta-feira, uma resposta à proposta brasileira para reduzir as tarifas de 50% impostas pelo governo Donald Trump. Segundo o chanceler, o secretário de Estado, Marco Rubio, garantiu que o tema está sendo analisado e que Washington quer avançar sobre o tema muito proximamente. Então vamos lá para o que disse Mauro Vieira. O secretário de Estado disse que estão examinando com toda a atenção e todo o tempo, que querem resolver rapidamente as questões bilaterais com o Brasil e que a resposta virá muito proximamente, amanhã ou na próxima semana. Então, amanhã ou na próxima semana, não é bem amanhã. Então vamos com calma. A fala ocorreu após o encontro entre os dois em Washington. Rubio, inclusive, publicou uma foto ao lado de Vieira e afirmou nas redes sociais que discutiram assuntos de importância mútua em um quadro de reciprocidade. Muito bonita a foto, de fato. Sem aquele filtro azul que a gente sempre vê nas fotos do Palácio do Planalto, bem mais bonitas. Proposta entregue e expectativa de acordo inicial. Vieira confirmou que o Brasil apresentou aos Estados Unidos uma proposta geral sobre as tarifas, mas não detalhou o conteúdo. Ele explicou que temas específicos, como a taxação sobre o café, não foram tratadas na reunião. Olha, me pegou essa. O chanceler afirma esperar que os países consigam fechar um acordo inicial até o começo de dezembro, que serviria como base para negociações mais amplas. De acordo com ele, a próxima etapa está nas mãos de Washington. Temos que esperar que eles reajam. Aqui na matéria fala sobre as pressões de Trump e o impacto no Brasil. Conta a historinha, né? As tarifas de 50% impostas por Trump. Desde o início do mandato, o presidente vem utilizando as tarifas como instrumento de pressão comercial sobre os países do BRICS. Após defender Bolsonaro em meio a um confronto com o STF, Trump ameaçou ampliar ainda mais as barreiras, aumentou as tarifas, enfim. Ainda em abril, o país já havia sido alvo de um tarifaço inicial de 10%, que subiu consideravelmente para 50%. Itamaraty e Departamento de Estado americano trabalham para fechar primeiro um acordo provisório, que vai servir como um mapa do caminho para uma negociação definitiva. Vieira estima que esse processo deve demorar aí entre 2 e 3 meses. Segundo o chanceler, há sinais de que o governo americano deseja virar a página e solucionar as pendências com o Brasil. Em mensagem transmitida por Rubio, Trump teria dito que resolverá rapidamente o impasse e manter boa relação com o governo Lula. Deixa eu voltar para a foto que eu gostei. Gostei da foto. Então vamos lá, vamos voltar para cá? Podemos? Produção, para essa câmera aqui. Essa mesmo. Vamos lá. Felipe, não falaram sobre o café, para nossa tristeza. A gente falou do café ontem e não conversaram sobre o café. Vão montar um esqueminha e um planejamento para depois de 2 ou 3 meses haver aí uma negociação mais detalhada. Então, primeiro um espectro mais amplo para depois uma negociação mais detalhada. Mas tá aí, o vídeo da foto que eu gostei, para a gente poder comentar. Houve a reunião da reunião, depois houve a reunião, funcionou, deu certo.
Não, exatamente, Nila. Você vê, por exemplo, que a única coisa de sucesso que a gente possa falar que da negociação do Brasil com os Estados Unidos, né, do Rubio com o chanceler brasileiro, né, o Vieira, é exatamente marcar uma reunião atrás de outra reunião, né? Porque efeitos práticos até agora a gente não viu nenhum, Nem. né? E como a gente comentou ontem, né? Claro que quando você pega, por exemplo, o efeito tarifaço do Trump relacionado com o PIB do Brasil, né? Tendo em vista que a divulgação teve várias exceções, né, na lista do tarifaço, né? Apesar de repercutir muito pouco no PIB, né, nos setores afetados, né, como o café, por exemplo, né, o dano é muito grave, né? O dano é muito direto, né? E aí você vê, de um lado, o Brasil, que não tem nenhum plano para tentar absorver essa produção do café que ia para o exterior e atenuar um pouco, né, o dano relacionado com o tarifaço do Trump, e também não tem nenhum projeto do Brasil, junto com os Estados Unidos, para reduzir essa tarifa. Então você vê, por exemplo, que o que foi colocado nessa reunião, que foi divulgado, é que discutiram questões genéricas, né, para depois, em outro momento, sentar à mesa e conversar questões específicas de cada setor, especialmente do café. Ou seja, pelo visto, o tarifaço deve se resolver somente no ano que vem. Esse ano, eu não acredito que isso aconteça, não. O que é um grande problema. Eu vou citar um item, um braço da nossa economia, que é o agronegócio, que tem um momento de safra, né? Um momento de safra que começa lá em abril, né? Tem a safra e entre safra, tem em abril, tem em junho, então um grande problema para quem precisa exportar aí as suas commodities já para o ano que vem. Então, para quem esperava essa redução da taxa para o ano que vem, um problema. Espero que se resolva antes, inclusive aí para o café, que a gente estava na expectativa. Tem matéria também, tem outra matéria também do Marco Rubio. Rubio posta foto com Mauro Vieira após reunião e cita reciprocidade. Eu achei a foto bonita, falei, né, sem o filtro azul. O secretário Marco Rubio publicou nessa quinta essa foto ao lado do Mauro Vieira após o encontro. Afirmou ter discutido assuntos de importância mútua e vamos ver o post, eu gosto do post. Aqui no post ele mostra que se encontrou com o ministro Mauro Vieira no Departamento de Estado, discutiram então assuntos de importância recíproca para os Estados Unidos e também para o Brasil e para a relação dos dois. Está aí. Interessante ele ter postado também, isso é importante, mostra que de fato o Brasil tem relevância para ele que estava com ranço do Brasil. Reunião ocorre em meio às negociações, já falamos sobre isso. O ministro não detalhou o conteúdo da proposta apresentada e afirmou pontos específicos como a taxação sobre o café não chegou a ser discutido. Esses pontos não chegaram a ser discutidos. Bom, é o famoso vamos continuar acompanhando, né? Não tem muito as cenas dos próximos capítulos. Vamos para a próxima reunião, né, Nira? Como diria, né? Deixar tudo para a próxima reunião. Aí tem um ponto que me incomoda muito, Nira, é que quando o Trump ele divulgou o tarifaço para o Brasil, o governo brasileiro demorou algumas semanas para apresentar um plano, né, para atenuar a crise que poderia vir com o tarifaço. E querendo ou não, né, o plano apresentado para o Brasil foi somente dando mais financiamento, né, dando mais dinheiro para um setor como se fosse empréstimo, ou seja, o setor vai ser atingido duramente, os setores, né, e aí a solução do governo é dar empréstimo para essas pessoas pagarem no futuro com uma produção que vai estar, de certa forma, encalhada, porque iria para fora do Brasil, iria para os Estados Unidos. Né? Então, você vê, o governo não teve nem a criatividade de pensar num plano para absorver esses produtos, né, no mercado interno. A gente sabe, por exemplo, que ano passado, um dos itens que mais subiram, né, na inflação foi o cafezinho brasileiro. Né? Por exemplo, o governo poderia criar, em relação ao café, uma medida para absorver esse café, essa mercadoria no mercado interno e baratear o preço do café para os brasileiros, né? Fazendo com que o brasileiro tivesse um ganho com a redução da inflação do café e o produtor do café, que teria a sua produção encalhada porque não perdeu parte do mercado dos Estados Unidos, venderia para o Brasil e ganharia também. Né? Então você vê, por exemplo, que nem em relação à questão de atacar a crise relacionada com o tarifaço, o governo, infelizmente, teve uma postura
adequada em relação a esse assunto. E aí você vê que o governo, por outro lado, está apostando todas as fichas em tentar resolver a questão do tarifaço por meio da reunião bilateral com o governo dos Estados Unidos. Mas quando você vê o efeito prático disso, é quase nenhum. Até agora, você vê que a única coisa que foi anunciada, mais uma vez, é marcar outra reunião para discutir o assunto novamente, né? Então, você vê que está engateando quando o assunto é tarifaço. O Felipe está me ouvindo, gente? Estou ouvindo bem. Você é carioca? Eu sou carioca. Lá no Dá para Rio. perceber pelo sotaque? Dá para Dá, perceber pelo dá sotaque? para perceber Eu pelo não sotaque. acredito. No Rio tem um negócio de marcar, né? Então vamos marcar um encontro? Vamos marcar de marcar? É mais ou menos isso que o Marco Rubio e o Mário Vieira estão fazendo. É um marcar de marcar do carioca. É isso. Exatamente. Exatamente. Não tem nenhum tipo de resultado prático algum. Nenhum. É melhor se encontrar na praia que se resolve mais. Na minha terra você marca, leva um queijo e resolve, tá tudo solucionado. Está tudo solucionado. Tudo solucionado. Bom, continuando aqui no assunto de mundo, vamos falar sobre a